E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quinta aula do curso de Genética Humana, e nessa videoaula continuaremos aqui a discutir acerca do conceito de gene, enfatizando aspectos estruturais e funcionais. Essa videoaula é a segunda parte, então nela a gente vai agora refinar alguns conceitos precisos aí do que é gene, o que são regiões repetidas, o que é a localização de um gene, ou seja, então nós entenderemos o que é o conceito de locus, a estrutura gênica, como que se organiza estruturalmente e funcionalmente a molécula de RNA mensageiro. Comentaremos aqui sobre a nomenclatura gênica e as principais características de um determinado RNA mensageiro, utilizando-se, por exemplo, o NCBI, o MNIM, que é o catálogo aqui de doenças genéticas, e finalizaremos a nossa aula discutindo o conceito de pseudogene. Então, muito simplificadamente, a ideia central, quando se discute o que é gene, é basicamente uma região do DNA que está atrelada com a codificação de um RNA mensageiro, que por sua vez vai codificar uma proteína ou mais de uma proteína, porque isso aqui é importante de destacar, porque o RNA mensageiro ele pode sofrer um processo denominado como splicing alternativo, formando aí isoformas de uma proteína, tá? Mas se a gente quisesse refinar e deixar mais simples o conceito, seria região do DNA que codifica um RNA mensageiro, que por sua vez codifica uma proteína, ou que codifica uma molécula de RNA funcional que vai desempenhar uma função fisiológica. Acaba sendo até redundante, né? Mas a ideia é que desempenhe uma função dentro da célula que vai resultar em um fenótipo. E nesse sentido, essa figura aqui do Thompson e Thompson é bastante interessante. Você tem um genoma, que é justamente a somatória de vários genes, certo? E aí, por sua vez, esses genes eles podem formar aqui uma rede de genes que vão, por sua vez, atrelar-se aqui com uma série de várias proteínas que vão ter um rol de várias funções dentro de uma célula. Funções atreladas a metabolismo, sinalização, motilidade, divisão, adesão, resposta ao estresse, que vai, por sua vez, acarretar aqui um fenótipo do organismo, isto é, a expressão visível de um genótipo, que vai ter aí efeitos anatômicos, fisiológicos, comportamentais. E nesse sentido, é importante a gente destacar que quando a gente está discutindo o conceito de gene, é pertinente que vocês saibam, de antemão, que existem genes que apresentam uma função codificante, genes de RNAs não codificantes e os pseudogenes. O pseudogene é interessante discutir aqui com vocês, que são basicamente genes codificantes que ao longo do percurso evolutivo foram perdendo as suas funções em decorrência de eventos mutacionais, tá? Por sua vez, percebam que você tem aqui um número total de genes, né? Mas olha o tanto de RNA não codificante, ou seja, não vai formar proteínas nem nada, tá? Esses dados aqui foram extraídos do Ensembler 2018, tá? E aí, o que é pertinente a gente destacar? Como eu falei para vocês na aula anterior, não existe uma correlação cromossomo apresenta tal tamanho, vai ter mais ou menos genes, tá? Então isso aqui é bacana destacar que, por exemplo, você pode ter um gene extremamente grande, como esse daqui, ó, mas não tem tanto genes aqui de RNA codificante, beleza? E aqui, ó, novamente, tem esses dados. Onde vocês conseguem, tá aqui, ó, Enzyme Databases at European Bioinformatics Institute, MBA, né? Você consegue pegar esses dados. E aí, o que é pertinente de destacar? Que você tem aqui dentro do DNA, regiões que a gente chama de regiões repetidas, que podem ser altamente repetidas ou com uma repetição mediana, né? E essas repetições elas podem estar em tandem, como o caso aqui dos microsatélites, ou você pode ter aqui as regiões interpassadas e os retrotransposons, né? Que são os Symes e os Lines que eu falei para vocês anteriormente. Quando você pensa aqui nas repetições em tandem ainda, você tem as regiões de mini satélite e as regiões aqui de múltipla cópias de genes. E as regiões altamente repetidas são as regiões satélites. Então vamos lá. O que é pertinente a gente destacar? Quando você pensa, por exemplo, em um determinado
gene ele pode estar compartimentalizado, distribuído em várias cópias aqui cromossômicas. Então, por exemplo, ó, você pode ter aqui esse locus do 45S presente em 5 clusters aqui, tá? Então você pode ter aqui cópias que variam aí entre 60 até 800 cópias, tá bom? E aí, o que é importante a gente destacar? Que quando você pensa aqui nas regiões repetidas, a gente ainda tem que destacar aqui os elementos transpossons, tá? Que são basicamente genes que eles conseguem meio que se mover ao longo do genoma. E aí, só para vocês terem uma noção, o genoma humano ele tem cerca aqui de 40 a 50 vezes mais DNA para elementos aqui transponíveis nos transpossons, do que justamente aqui DNA para genes funcionais, tá? E aí, por sua vez, o que é pertinente vocês saberem? Que esses genes aí, a sua grande maioria desses elementos transponíveis, eles estão inativos, ou seja, estão silenciados, e ocasionalmente a sua potencialidade de mobilidade pode acarretar aqui um efeito mutagênico ou ativação de outros genes, tá? Então, aqui novamente, eu tirei isso aqui do Human Germany, do Leatherline de 2001, né? Você tem aqui a composição do genoma humano, então você tem aqui os introns, que são regiões não codificantes, regiões de heterocromatina, de única sequência, regiões de segmentação duplicada, transpossons, retrotranspossons, os sinus, os lines, que eu conversei com vocês na aula anterior. E aí, vamos lá. O que seria o bendito do DNA satélite? O DNA satélite, muito simplificadamente, são sequências que elas estão agrupadas e, ao mesmo tempo, elas estão repetidas em uma sequência de tandem. E aí você tem 3 tipos de DNA satélite. Os satélites alfas, que estão presentes aqui da região do centrômero. Os mini satélites, que apresentam aqui entre 14 a 500 pares de bases. E os microsatélites, que apresentam aqui entre 1 a 13 pares de base. Por sua vez, os sinus e os liners que eu conversei com vocês são sequências repetidas e elas estão dispersas, tá? E por sua vez, elas também podem ser aqui casos de retrotranspossons. Então, qual que é a grande sacada aqui? Os transpossons e os retrotranspossons são basicamente sequências aqui de genes que conseguem se movimentar ao longo do genoma. Via de regra, eles estão silenciados, mas a possibilidade deles se moverem no genoma pode acarretar a saída do estado silenciado, ou seja, do estado inativo, para um estado ativado, e por sua vez, quando ativado, ele pode induzir aqui um evento mutagênico ou ativação de outras coisas. Então, você tem aqui os retrotranspossons, né? Tem a sequência 5 linhas, 3 linhas. Você tem aqui o gene GAG e o POL. E quando você tem, por exemplo, essa mobilidade, você pode fazer aqui uma ORF, que é um Open Reading Frame, né, origem de leitura, e isso pode acarretar aí a ativação. Quem descobriu esse rolê aqui foi essa guria, a Bárbara, né? Ela começou a estudar esses efeitos aqui de milhos, e aí o que ela descobriu? Que existe, por exemplo, o tipo selvagem, que você tem aqui um gene C, e um gene não funcional, né, que estava aqui entre esse gene. Quando você tinha esses transpossons, esses elementos transponíveis, esses genes que se movimentam, isso pode acarretar a ativação de genes autônomos e não autônomos, e aí você pode ter efeitos ativadores ou dissociadores, tá? Por sua vez, o que é importante ainda destacar? Que você pode ter algumas situações que esses retrotranspossons, eles podem estar atrelados, por exemplo, com algumas doenças genéticas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você pode ter no cromossomo 22 de ambos os pais, que tem um elemento liner que pode acarretar aqui, por exemplo, na hemofilia do tipo A, tá? Que está associado justamente com a inserção aqui dessa sequência L1, através desses mecanismos de mutação aqui no ser humano. Então, quando você tem essa transposição desse elemento, você pode acarretar aqui uma doença em decorrência da alteração desse efeito mutagênico no cromossomo. Tá? Então, você pode ter basicamente essa situação, que quando você tem essa mobilidade gênica,
isso acarreta aqui a ativação de algumas coisas que teoricamente não poderiam estar ativas. Tá? Além disso, quando a gente comenta de locus gênico, é justamente a posição ocupada pelo gene no cromossomo. Então, você pode, por exemplo, através de mecanismos de mapeamento cromossômico, catalogar a posição exata de um gene dentro de um cromossomo, e a posição ocupada por esse gene é chamada de locus. Quando você fala de mais de um gene, você está falando agora do losses, tá? De maneira qual o genótipo, ele basicamente está atrelado aqui com a informação que é codificada pelo genoma, e por sua vez você tem, por exemplo, aqui uma situação de um par de cromossomos homólogos, no qual tu tem os losses 1 e 2 aqui, ó, que eventualmente pode acontecer um evento mutacional, gerando aqui, por exemplo, um indivíduo heterozigoto, tá? Acrescido a isso, o que é importante vocês saberem? Que você consegue aqui, através desse cromossomo, fazer justamente a análise precisa da posição exata de um gene, e por sua vez, os genes eles vão se agrupar em algumas regiões, e por sua vez eles podem estar escassos em outras regiões aqui de um cromossomo. Aqui não se lembre, você tem aqui a região do centrômero, e você tem a região do braço pequeno e do braço longo de um cromossomo. E por sua vez, você pode ter uma maior densidade de genes em uma determinada posição, e em outra posição você tem uma posição um pouco mais escassa desses genes. Só por descargo de consciência, você consegue encontrar isso aqui no capítulo 3 do Thompson, Genética Médica. Ele apresenta alguns detalhes, por exemplo, isso aqui são genes associados com o tipo beta-globina. E aqui, só dando uma refinada no Thompson, no capítulo 4 da edição de 2019, você tem justamente aqui o cromossomo, esse daqui é o cromossomo 11, e você tem a localização do gene da beta-globina, tá? Onde você tem aqui o azulzinho mais claro, na posição 5UTR e aqui o 3UTR em verde. E você vai ter, por exemplo, ó, aqui é exon, e o que está em vermelho são os introns. Novamente, enfatizando-se que tudo que tem em verde, que é exon, é justamente porção de RNA codificante, tá? Então você vai ter lá no splicing a junção dessas regiões, e tudo que tem em vermelho são justamente os introns, que são regiões não codificantes. Posto isto, o que é importante vocês saberem? Quando você pensa no gene de um RNA mensageiro eucarioto, ele é constituído por várias porções, na qual você tem aqui regiões regulatórias, então você tem aqui a região upstream, você tem aqui os Ehrhursts, você tem a região promotora, você tem a região codificante, que é a Upper Render Frame, e você tem as regiões regulatórias downstream, ou seja, você tem regiões que regulam antes da transcrição e pós-transcrição. Então você tem aqui a região amontante, que é a região promotora e regulatória, você tem a região codificante e a região não codificante, que são justamente os introns. Então, qual que é a ideia central? Quando você pensa no RNA mensageiro, ele pode sofrer um processo denominado como splicing, que é justamente a retirada das regiões dos introns e a junção dos exons. Claro que isso eu estou simplificando porque você pode ter posteriormente, por exemplo, alguns mecanismos que vão ser importantes para a estabilização desse RNA mensageiro aí funcional. Então, tudo que tem em verde aqui nessa figura, está aqui dos conceitos genéticos do capítulo 21 do Kegler, da edição de 2019, tudo que tem em verde são regiões promotoras, ou seja, são importantes para você ter todo um recrutamento de proteínas que vão auxiliar no processo de transcrição. A região que está em azul são as regiões codificadoras, e tudo que está sem grifo é justamente regiões de introns, regiões não codificadoras. Então, o que é pertinente destacar ainda? Quando você olha que a estrutura de um RNA mensageiro, você tem regiões regulatórias, né, regiões promotoras, e em especial destaco aqui em genes eucariotos a região Tata Box, ou seja, uma região muito rica em TT, né, que a gente pode chamar de Gutenberg-Hager-Brox, e aí você vai ter o recrutamento de várias proteínas para que você consiga iniciar esse processo aí de transcrição. Então, aqui tem uma exemplificação também extraída do conceito de genética, que são exemplos de região promotora e regulatória. Então, você tem várias regiões aqui, ó,
glicocórdio receptor e etc. Esses aqui são bastante importantes porque essas regiões promotoras e também os HERs, por exemplo, da metalonionina 2A, elas contêm aqui esses múltiplos genes aqui regulatórios, tá? Que vão agir em cis. Entretanto, porém, contudo, todavia, tu pode ter aqui alguns sítios regulatórios que também funcionam em trans, tá? E aí, ó, o que é basicamente esses elementos promotores, acentuadores ou silenciadores? Basicamente, você tem aqui os fatores gerais da transcrição, no qual eles vão aqui se ligar a uma região, como por exemplo a Tata Box, pegando ativadores, coativadores ou até mesmo algum repressor. De maneira qual a coletividade desses elementos são importantes para que você tenha aí o início da transcrição do RNA mensageiro, tá? Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que você está querendo falar com isso, seu demônio? É o seguinte, ó, tu tem a sequência de DNA, então você vai ter uma porção específica da porção do DNA, na qual você pode fazer aqui a seleção desses elementos ativadores, coativadores, que são proteínas, essencialmente, e aí você tem o início da transcrição. Eventualmente você pode bloquear esse processo aqui transcricional utilizando-se, por exemplo, de um repressor, tá? E aí, quando você tem a junção desses elementos, você vai ter agora o acoplamento transcricional e, por sua vez, o processo de splicing, tá? Então, esse é o modelo mais atualizado, eu tirei isso aqui da Sociedade de RNA na Conferência Virtual de 2021, tá? Na qual você tem a junção entre esses elementos e aí você vai ter o processo de transcrição. Como eu falei, o splicing é justamente a retirada dos introns e a junção dos exons para que você tenha um RNA mensageiro funcional. Então, esse é o modelo tridimensional da molécula de RNA polimerase do tipo 2. Percebam de antemão nessa figura, esse paper é bem legal, eu super recomendo que vocês o leiam posteriormente, porque percebam que não trata-se somente do RNA mensageiro, da RNA polimerase se ligar. Ela precisa aqui se associar-se com outras proteínas ligantes e outras pequenas moléculas de RNA para que seja possível aí essa atividade transcricional. Claro que, eventualmente, essas regiões promotoras elas podem sofrer aqui um processo mutacional e isso acarreta, por exemplo, até mesmo o quadro de leitura para que você tenha aí o processo transcricional, de maneira qual você ainda pode ter uma diminuição na atividade transcritiva ou um aumento, tá? Então, a ideia central é, será que em todos os genes humanos de organismos eucariotos com o ser humano existe de fato exons e introns? E a resposta é não. Por quê? Existem genes que codificam estonas, que são aquelas proteínas no qual o DNA vai se enovelando, que não há introns, tá? Então, pelo amor da Deus, todos os genes do humano vai ter introns e exons. Não. Os genes que codificam estonas, eles são desprovidos de introns, tá bom? E aí, ó, aqui alguns exemplos clinicamente importantes de genes como beta-globina, a BCCA1 e a MYH7, que são exemplos aqui clássicos de genes que têm uma importância clínica, tá? E aqui tem alguns exemplos também dos genes, ó, da beta-globina, da proteína P53, do fator 7, desse gene aqui CFTR, que está associado com fibrose cística, o DMD, que está associado aqui com a distrofina. Tá? Então, ó, percebam também quilobases, exon, tamanho médio do exon, e o tamanho médio aqui dos introns em pares de base. Essencialmente, a estrutura de um RNA mensageiro é basicamente muito semelhante ao que você encontra no DNA, com exceção de que, quando você fala do RNA, ele apresenta uma única fita e, ao invés de você ter timina, você tem a substituição pela ulacila em relação aí à fita senso do DNA. Como eu falei em outro momento para vocês, pensando-se no processo de transcrição a priori, você só usa uma única fita de DNA como modelo, tá?
E aí, novamente, a gente vai lá para o bendito dogma da biologia molecular. Você tem a molécula de DNA que se duplica, a molécula de DNA, através do processo transcricional, forma o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele pode sofrer aqui, receber a poli-A, a CAP, sofre o splicing, retira os introns, forma o RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro maduro, funcional agora, ele é exportado através dos poros aqui para a região citoplasmática, na qual ele se acopla, por exemplo, nos ribossomos livres ou até mesmo no retículo endoplasmático rugoso, fazendo aí a síntese proteica. Por sua vez, essa proteína ela pode sofrer alterações pós-traducionais no complexo Golgiense e aí ela fica funcional. Por sua vez, a Open Ring Frame, que é a fase de leitura aberta, nada mais é do que uma sequência nucleotídica que, após a transcrição e o processamento do RNA mensageiro, é transcrita em uma sequência de aminoácidos de uma proteína. É basicamente você ter o adote um gatinho, adenina, uracila, guanina, essa trinca de aminoácidos, de nucleotídeos, perdão, é responsável por um aminoácido chamado de metionina, e aí você tem o início da tradução. Claro que você também tem os stop codons, né? São essas regiões que finaliza a tradução, beleza? E aí, por exemplo, quando você considera uma sequência de DNA de um determinado gene, há sempre 3 possíveis sequências polipeptídicas para fita 5' e 3' e 3 possíveis aí para sequências polipeptídicas da fita 3', 5', tá? Claro que você eventualmente pode ter algum evento mutacional que cause mudança da fase de leitura e isso acarreta que uma doença com padrão de herança autossômica recessiva, como por exemplo a doença de Tay-Sachs, tá? Na qual você tem uma inserção de 4 pares de bases, que no caso aqui TATC, tá? No gene aqui da hemoxidase, que acarreta aqui numa mutação que altere essa matriz de leitura com RNA mensageiro maior e a proteína formada ela é não funcional. E aqui você tem um outro exemplo de mutação que causa mudança da fase de leitura e isso acarreta aqui uma doença com padrão de herança recessiva ligada ao X, beleza? Isso aqui é bastante pertinente destacar porque se eventualmente você altera apenas um único nucleotídeo, isso pode acarretar uma mudança no quadro de leitura que vai levar, às vezes, a uma proteína não funcional, ou pode ser simplesmente uma mutação silenciosa, tá? Outro exemplo aqui que eu gosto de trazer é justamente essa mudança de fase de leitura que causa a hemofilia do tipo B, tá? No qual a única mutação, você tira uma adenina e coloca uma guanina, e aí no intro do fator 9 da coagulação que causa aqui o novo sítio de splicing que leva a uma mudança na matriz de leitura que acarreta a formação de um RNA mensageiro maior, mas por sua vez você tem uma proteína não funcional, tá? Um outro detalhe legal para vocês darem uma bisbilhotada depois é a nomenclatura gênica, que é a UGO, né? Que é Gene Nomenclature Committee, é o comitê de nomenclatura gênica, vocês podem acessar aqui. E você também tem o NCBI, no qual você tem aqui um banco de sequências que você pode brincar aí para fazer várias coisinhas legais com bioinformática, tá? Você tem aqui o MIN, tá? Que é mega legal, eles mostram várias coisas aqui de doenças genéticas, então você tem aqui uma compreensão dos genes humanos, quais são os fenótipos associados, é bem legal vocês darem uma olhadinha nisso. E aí o pseudogene, que foi como eu falei para vocês, é um gene que evolutivamente ele era ativo, mas ele foi sofrendo processos mutacionais até que ele se tornou-se aqui inativo, tá? Então ele basicamente é um subproduto aí do processo evolutivo. A literatura adotada foi o Thompson, o Genetics from Genital Genomes, esse livro é maravilhoso, os conceitos de genética, o genoma humano na saúde e na doença, esse livro é bem legal, gosto bastante dele. Beleza? Então,
é isso. Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva, jogue biscoitos, que eu adoro. E aí, só por descargo de consciência, eu coloco essas 3 perguntinhas aqui maravilhosas para que você consiga aí fazer uma revisão de alguns conceitos bastante importantes. Beleza? E é isso. Um beijo. Fui!